Nós estamos neste mês falando sobre a verdade. Um tema muito importante, estamos caminhando no jejum quanto a isso, amém? E antes de entrarmos na palavra, eu quero falar sobre o jejum. Deus é maravilhoso e às vezes nós não entendemos o seu modo de agir, mas Deus está nos aperfeiçoando, amém? Ele está neste período nos ensinando a caminhar na verdade. Quantos detalhes estão à nossa volta e quantas vezes nós somos ali convidados a abrir mão de alguma coisa por causa de um detalhe. Mas o que é do Senhor é poderoso e verdadeiro, amém? Então, amanhã nós fazemos o câmbio do jejum. Então, hoje nós estamos até hoje com o jejum dos embutidos, ok? E amanhã nós começamos o jejum dos doces. Talvez você olhe e fale assim, é o mais difícil de todos. Tem uma razão pela qual. Esse período ser o período dos doces, porque nós estamos combatendo uma ação de consagração neste período, aonde muita consagração de doces é feita para que haja distribuição, ok? Então que nós possamos vigiar, não é jejum de açúcar, ok? É jejum de sobremesas, de doces, pães doces, ok? Algo que você já caracteriza, não do açúcar em si, porque o açúcar, se você for olhar, praticamente tudo que você come, inclusive o que é salgado, vai açúcar, ok? Tudo aquilo que é fabricado ali, na sua grande maioria, tem a introdução de açúcar, mas o foco é nós abrirmos mão do pós, da sobremesa, daquilo que muitas vezes nós falamos assim, essa é a cereja do bolo, é o especial, porque nessa semana nós vamos dizer que o especial sobre as nossas vidas é o Senhor, amém? Aquele que adocica o nosso ser, que adocica a nossa vida, aquele que faz a diferença, o mel incomparável é o que vem do nosso Deus. Amém? Sua doçura nos alimentará durante essa semana, nos fortalecerá. Amanhã pela manhã eu estarei colocando nos grupos o direcionamento, mas você já entende que amanhecendo amanhã entregamos o jejum de embutidos e iniciamos o de doces. Durante essa semana nós vamos prosseguir assim. E quando nós falamos de verdade, nós precisamos entender que tudo que diz respeito, tudo que tange as nossas vidas, precisa estar na balança, voltado para a verdade. Ela deve ser o peso que faz a diferença em nós. E quero pedir para que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. João também registrou em sua carta que ele não tinha alegria maior do que ouvir que os seus filhos amados estavam andando na verdade, ou seja, de que tudo aquilo que ele semeou, de tudo aquilo que ele liberou, cada um dos ensinamentos, cada um dos testemunhos que ele compartilhou, ele ficava feliz de saber que aqueles com os quais ele tinha convivido e transmitido, tinham guardado essa verdade em sua vida. Que não eram apenas ouvintes, mas tão atentos ao ponto de fazê-la real em sua existência. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã, ok? Então, Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 19, nós veremos uma passagem muito conhecida, que nós já ouvimos bastante, mas ela será base para nós acerca deste assunto. A partir do verso 19 diz assim: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém.
vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Amém? Quero só que você repita comigo. Mas está chegando a hora. E de fato já chegou. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diga assim: essa hora já chegou. Que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Então, Cristo estava dizendo que esse tempo já era chegado, essa verdade já era real. Então, ele estava trazendo uma afirmação que hoje é poderosa também sobre as nossas vidas. Um tempo onde o lugar é o que menos importa. Nós não seguiremos conforme algumas afirmações. Lembre-se, dirão que o Mestre está ali, dirão que o Cristo está ali. Não se agite por isso. Não é isso que Deus está buscando. Ao invés de estar voltado para um lugar, Deus está voltado para a vida daquele que se dispõe a adorar, aquele que propõe a adoração, aquele que faz dela promoção, ou seja, aonde está promovendo a adoração. Esse é o ponto-chave da busca do Pai. Ele está olhando, está buscando verdadeiros adoradores. E para que um adorador possa entrar na presença de Deus e ser encontrado por Ele, precisa existir verdade na sua vida. A mentira precisa ser a roupa velha que foi jogada fora. A falsidade precisa ser algo que foi verdadeiramente removido. Abriu-se mão dela, pois uma adoração mentirosa, ela é falsa. E Deus não a aceita como sacrifício. Aqui eu quero colocar uma pequena advertência. Nos dias de hoje é importante que nós nos atentemos. Por quê? Se Deus não aceita o que é falso, mas existe uma adoração fluindo que não está sendo aceita por Ele, alguém está recebendo. Quer entender acerca disso? Então vamos lá. Digamos que está sendo oferecido algo. Vamos usar um termo, uma cesta básica. Está sendo oferecido em um determinado lugar. E no meio de uma comunidade, no meio de um agrupamento de pessoas, existem aqueles que dirão: eu não preciso disso, eu não aceito, eu não quero, isso não é necessário para mim, não identifico isso como algo que eu precise. Mas naquele meio sempre haverá alguém que dirá: eu quero. Eu aceito. Existe uma brincadeira no que diz respeito ao povo brasileiro, que ele aceita de graça até... Uau, vocês sabem, injeção na testa. E hoje em dia injeção na testa não é barato não, viu? Porque o povo está pagando uma fortuna para fazer umas injeções na testa. O povo está pagando fortuna por isso, não é mais de graça. Não é mais de graça. Só que brincadeiras à parte... Sempre haverá alguém para receber aquilo que está sendo ofertado, aquilo que está sendo entregue. E se o nosso Deus rejeita uma adoração falsa, com certeza existe alguma divindade que está se levantando para tomar posse dela. Por isso precisamos tomar cuidado. Guarde uma coisa no seu coração: o falso e o verdadeiro, apesar de parecidos, e ponto, presta atenção aqui, são sim parecidos. O falso e o verdadeiro, apesar de parecidos, são opostos. Tá? O falso, ele é fácil de se encontrar.
E aqui fica um ponto interessante, nós vivemos a época do Made in China, ok? Então, tudo é fácil de se encontrar. Um tempo onde o que mais se tem, o que mais se vê e o que é mais acessível de se encontrar é a cópia. O falso. Você já nem procura mais o que é real, porque é tão baratinho aquilo que é falso e é tão bonitinho que, poxa vida, vamos levar em conta, não é? Não importa que seja descartável. Tudo que é falso dura pouco. Guarde isso no seu coração. Tudo que é falso dura pouco. Mas o verdadeiro, ele tem um lugar certo para ser encontrado, ele tem marca ou nome distinto e possui o seu valor. O valor dele com certeza é diferenciado, porque é verdadeiro. E nós precisamos entender e trazer isso para as nossas vidas, porque muitos dizem que quando nós vamos falar de adoração, automaticamente se levanta a anteninha, canto, música, dança, reunião, mãos levantadas. Podemos dizer também a respeito de igreja, tradições, rituais. Mas tudo isso faz parte da adoração, mas a adoração não se restringe apenas a essas coisas. Hoje Deus quer nos libertar da adoração falsa, daquilo que nós pouco conhecemos. Jesus estava falando com a mulher samaritana e ela disse: vocês pouco sabem acerca daquilo que vocês adoram. E muitas vezes nós estamos propondo algo sem conhecimento algum, o que faz com que nós não alcancemos o degrau da verdade. E esse impedimento vai sendo arrastado nas nossas vidas. E a palavra hoje vai nos trazer 8 fundamentos da adoração. Fundamentos que nós recebemos e aprendemos através da palavra por ninguém menos do que o nosso Mestre Jesus Cristo. Aquele que é conhecido como perfeito adorador. Aquele que, quando nós olhamos a palavra dizendo assim, e o Filho unigênito foi enviado. E nós olhamos e falamos assim, poxa, ele veio com o propósito de salvar. Jesus veio com inúmeros propósitos. A conclusão e soma de todas eles era a salvação. E quando nós vemos e falamos dele como adorador, já cai o degrau aqui que você vai falar para mim, mas eu não vejo ele cantando, eu não vejo ele dançando, eu não consigo encontrar. Me mostra que apesar de ter registros de quando eles se reuniam e cantavam e adoravam a Deus juntos. Mas a sua vida é modelo para nós, sempre foi. E é com ele que nós vamos aprender hoje esses 8 fundamentos na vida, de adoração. Esses 8 fundamentos são os que precisam estar na vida de todo adorador. A vida de todo adorador precisa ser edificada sobre esses fundamentos. Primeiro fundamento, eu vou pedir para vocês irem colocando para mim, por favor, e abram sua Bíblia na carta aos Filipenses, no capítulo 2. E conservem aberto, porque nós permaneceremos nesse texto. Amém? Nós vamos dar seguimento nele. Então, quero falar sobre o primeiro fundamento que está no versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Amém? Eu vou pedir para vocês não fecharem a tela. Deixa o versículo aqui atrás, por favor. E vocês só vão mudando, por gentileza. Então, qual é o primeiro fundamento? Identificação. É o primeiro passo que nós necessitamos. Seja a atitude de vocês, seja a minha atitude, a mesma de Cristo Jesus.
Então aqui nós somos convidados, em primeiro lugar, saber quem você é. E se portar como tal. Se sentir como tal. Agir de forma adequada. Então aqui fica um ponto interessante. Os seus problemas não anulam a paternidade de Deus. Você é filho, você é filha amada de Deus. Os problemas não cancelam a paternidade de Abba. Jesus, ele tinha consciência da sua missão, porque ele sabia quem ele era. E ele agia de modo adequado. Por isso, possamos trazer essa identificação sobre nós. Amém? Segundo fundamento, humildade. Segundo ponto grandioso para as nossas vidas. Versículo 6 diz assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. É muito interessante, porque quando falamos de humildade, muitas pessoas, elas acabam não entendendo esse princípio. A humildade, ela é a virtude de não se considerar superior. Sabe quando a nossa humildade vai para o ralo? Quando a gente fala assim, eu sou melhor fazendo isso. Eu me destaco no meio de todos fazendo aquilo. A palavra de Deus fala que testemunho de si próprio não é válido. Por quê? Porque esse testemunho anula a sua humildade. É a hora que nós temos que lacrar os nossos lábios e dentro do nosso coração dizer: Senhor, se eu consigo algo, é porque o Senhor está agindo, está me capacitando para isso. Jesus estava reconhecendo ali os seus próprios limites. Não porque ele não tinha autoridade nem poder, mas porque o Pai havia estabelecido um plano e havia para cada dia algo a ser feito. Entende? Limites nos protegem, limites nos asseguram a nossa posição. Então, através da humildade, nós reconhecemos os nossos próprios limites. E sabe de que forma? Não imposta, de forma espontânea. Dentro de nós nasce esse entendimento. Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Olha que afirmação magnífica. Ele estava dizendo que a humildade é algo que vem de dentro. É algo que nós dispomos a nossa vida a trazer à existência. É uma escolha do coração. Imagine a luta interior do ser humano. Porque a palavra diz que do nosso coração flui tudo aquilo que é ruim. Ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Então existe uma guerra aqui que precisa vir à tona. Guerrearmos contra toda exortação pessoal que possa se manifestar lá dentro e dizer: opa, se eu posso, se eu faço, se eu vivo, se eu estou aqui, tudo faço por aquele que me amou primeiro e me capacitou para tanto. Olha que maravilhoso. Terceiro fundamento, submissão. Vá comigo lá no verso 7. Nós vamos ler só a parte A desse verso. Diz assim: em vez disso, esvaziou a si mesmo. Aqui está falando de submissão, de poder se entregar para viver algo, se lançar para cumprir um plano, um propósito. Quantas vezes ele afirmou que ele falava aquilo que o Pai lhe havia ordenado falar, fazia o que o Pai tinha mandado fazer, ou seja, ele estava dizendo: sou submisso àquele que me chamou, àquele que me enviou. E é interessante que em Mateus também, Jesus diz: meu Pai. Olha que interessante, gente. Quando nós vemos o período de sofrimento, quando ele está sendo levado para julgamento, quando ele está prestes a passar o período mais difícil, ele diz em oração: meu Pai, se possível for,
afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Maior expressão de submissão gravada até hoje é este verso, aonde está sendo declarado que ele tinha vontade própria, sim. Assim como nós, Jesus tinha vontade própria. Mas naquele momento ele estava dizendo que ele se dispunha a praticar os seus ensinamentos, porque ele mesmo havia dito: para me seguir, para alcançar o reino dos céus, para viver o propósito do Pai, negue-se a si mesmo. E é apenas através disso que é possível se alcançar a submissão. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós entendemos, temos coragem de nos deparar com a nossa vontade e dizer: Pai, se possível for, faça isso na minha vida. Contudo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. O Senhor sabe o que eu preciso. Então, a submissão, ela sempre foi a junção de duas palavras. Sub, que significa embaixo, e missão, que significa meta e foco. Então, com submissão, ele se coloca embaixo da meta de Deus, que era religar o homem a ele, que era aproximar a sua criação novamente do Criador. E entendendo isso, ele se coloca embaixo. Então, tudo aquilo que pudesse nascer em seu coração, tudo aquilo que pudesse fluir em sua mente, na sua condição humana, ele considerava nada diante do propósito inicial, diante do foco do Pai. Submissão incondicional a Deus. Quarto fundamento, serviço. Vamos lá? A segunda parte do verso 7 diz assim: assumiu a posição de escravo. Pode manter esse versículo aqui na tela, por favor. Assumiu a posição de escravo. E eu quero te explicar o que significa escravo na Bíblia, porque como nós vivemos um tempo onde algumas palavras têm uma conotação equivocada e muitas vezes pejorativa, na Bíblia, o significado de escravo é ser uma pessoa que pertence a um senhor, propriedade de alguém. Poderia ser uma condição de servidão involuntária, ou seja, algo aconteceu de uma força maior que levou aquela pessoa a essa condição, uma dívida, um problema, isso no contexto bíblico, ou de uma dependência voluntária. Existiam pessoas que estavam na condição de escravidão, haviam pagado as suas dívidas, mas em seu coração elas não queriam deixar de servir aquele senhor. E na Bíblia diz que estes eram marcados em sua orelha, na quina de entrada da porta, para permanecerem fazendo parte daquela família. Ok? Então Jesus assume uma posição de escravo, voluntariamente, ele se entrega a isso. Ele coloca-se na posição daquele que está para servir, daquele que está para trabalhar. E o interessante é que esse trabalho não era apenas algo que ele queria que o Pai visse, mas era algo que ele se dispunha para ser evidenciado diante dos homens, para que todos vissem a sua verdadeira disposição, a sua verdadeira condição. É tanto que ele chega ao nível mais baixo do escravo. Diz a história do povo hebreu que haviam vários níveis de escravatura.
Mas aquele que era conhecido como o escravo mais baixo, era o que ficava em todo o tempo posicionado ao lado da porta, com um cântaro de água e uma bacia e um pano. Porque ele tinha que estar em prontidão para receber todo aquele que chegasse. E ali, se prostrar diante daquela pessoa e lavar os seus pés. É interessante, porque este tipo de escravo não se prostrava apenas diante do seu senhor, mas ele estava totalmente desprendido ali de qualquer reconhecimento que pudesse ser necessário quanto à autoridade que estava à sua vida, porque o que havia lhe sido conferido era tornar limpos os pés daqueles que chegavam para poder entrar na casa, para poder sentar para se alimentar. E o nosso Senhor e Mestre chegou ao nível mais baixo quando ele sobre si amarrou um pano, tomou um cântaro e uma bacia e se prostrou diante dos seus próprios discípulos, dos seus próprios alunos, para lavar os seus pés, para purificá-los ali naquele momento. E aqui ele nos revela algo incrível do fundamento do serviço, que servir a Deus é um privilégio. E que não importa aonde estamos e o que estamos fazendo, o importante é que não somos inúteis na presença daquele que nos chamou. Mas que devemos valorizar cada oportunidade, por menor que seja ou mais pesada que possa parecer. É um privilégio servir a Deus. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que o nosso apóstolo Rubens ensinou em um café, se eu não me engano, depois na classe de líderes, e ele disse que aprendeu essa frase do apóstolo Norman: quem não serve para servir, simplesmente não serve. E o apóstolo Norman dizia que o ministério começava na vassoura. Todos aqueles que chegavam ao seu seminário e diziam que tinham chamado de Deus, que sentiam, que ouviam, que o Pai os estava convocando a uma vida de entrega, de serviço, e que eles precisavam se preparar para isso, ele os recebia de bom grado, agregava ali no seu lugar para hospedá-los, mas colocava-os na lista de lavar banheiros. Sempre. De limpar os lugares, de lavar banheiros. Porque o ministério começa assim. Quando nós dizemos o que queremos fazer, nós não estamos servindo. Nós deixamos de servir faz tempo. Quando o Senhor Jesus se colocou, assumiu a posição de escravo, ele estava dizendo: tudo o que quiseres que eu faça, eu farei, Senhor. Eu farei, Pai, para que o teu nome seja glorificado. O quinto fundamento é um fundamento maravilhoso também, que está na parte B desse verso 7, que diz assim: e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Aqui esse quinto fundamento, ele nada mais é do que o que revela a verdadeira motivação para tudo aquilo que estava sendo feito. João diz que o Pai amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é o quinto fundamento, o amor ao próximo. Saiba que o amor ao próximo é algo que nasceu no coração do Pai, porque Ele fez com que cada um de nós que estávamos distantes, que decidimos não ser próximos,
Ele nos aproximou dele através do seu amor. E é tão maravilhoso, porque revela essa motivação. O Senhor veio não apenas para aproximar a criação do Pai, os homens do Pai, mas para se tornar igual. Porque é apenas lado a lado, é apenas no meio da igualdade que nós conseguimos presenciar os exemplos de vida. Por isso nós falamos. Não adianta você querer transmitir algo se isso não é verdade em sua vida. O seu testemunho, a sua rotina, dirá se as suas palavras são reais ou não. E é interessante que, com isso, ele traz os seus discípulos para si. E nós vemos o que está registrado através de Paulo na primeira carta aos Coríntios. O amor tudo suporta. O amor tudo perdoa. O amor tudo crê. O amor é a ferramenta que aproxima e não dispersa. Então nós vemos que o Senhor traz homens improváveis para perto dele, os ama, porque tudo suporta. O amor tudo suporta e os ensina a viver a novidade, a ter um novo tempo. É através do amor que a desistência não prevalece. É através do amor que nós podemos enxergar uma mão estendida para nos levantar quando nós caímos. Amém? Então, nós vemos algo interessante, porque, como eu disse, é através do convívio que o amor se manifesta e que o testemunho é transmitido. Então, você não pode dizer, eu tenho uma vida light, e quando você adentra a sua casa, a pessoa ingressa ali na sua rotina, ela se depara com tudo aquilo que não tem nada a ver com light. Tudo aquilo que não tem nada a ver com natural. E isso você pode levar para a área que você quiser. Você se esforçar para ter uma linguagem correta e composta no meio do povo de Deus, mas quando você está lá fora no seu trabalho, quando você está lá fora no meio dos teus, você não tem a mesma preocupação. E automaticamente, eu gostaria de te perguntar, aqueles que convivem com você, vão repetir o que estão aprendendo a partir da sua vida? Se você grita em demasia, também farão isso. Tudo é um exemplo, mas vamos lá. Que seja então como o Senhor Jesus, o nosso mestre, que o amor seja o combustível que move a sua vida, que move tudo aquilo que você faz. Afinal de contas, a palavra diz que tudo que vocês fizerem, façam com amor. Amor. Amém? Então, amor não é sentimento, a gente reforça aqui, não tem nada a ver com ministração de casais, ok? Amor é atitude, sempre foi e sempre será. Você quer uma manifestação poderosa? Você muitas vezes caminha olhando e observando o erro de alguns, mas quando seus filhos erram, você os alcança com amor. Você aponta o de fora, mas os teus filhos você tenta esconder. Isso é por causa do amor. Porque você está tendo uma atitude, você entende que porque eles são importantes para você, você quer cobri-los com essa atitude. Mas o Senhor disse que não é porque eles são próximos, não porque são aqueles que você convive, não eram apenas os discípulos que foram alcançados por amor, mas todo aquele que se aproximou de Jesus foi alcançado com amor, foi tocado com amor. Amém? O sexto fundamento está no versículo 8, que diz assim: humilhou-se e foi obediente até a morte. Humilhou-se a si mesmo.
esse ponto. É interessante porque humilhação, que é o sexto fundamento, é diferente de humildade. A humildade, você reconhece os seus limites e é de forma espontânea. Se humilhar é se submeter a uma posição que não é agradável. Humilhar-se é se colocar disposto a estar no desconfortável. Sair do seu conforto, da sua área de conforto, é dar o primeiro passo para a humilhação. Quando eu estabeleço as minhas métricas, eu estou dizendo e limitando minha área de conforto. É muito interessante, porque em seu ministério, em suas viagens, na sua rotina, não havia nada em Cristo Jesus que se baseava em benefícios, em conforto. Você tem algum registro que ele disse assim, olha, eu vou deixar vocês aqui porque alguém está me oferecendo um quartinho fofinho, com alguns tecidos preparados para mim, mas vocês ficam aqui que eu vou até lá? Não tem isso. Não havia sido, e também não tem nenhum registro de que o pai, quando o enviou, disse assim, filho meu, fica tranquilo, porque tem ali uma almofada feita de feno bem fininho, ou melhor, feito com as penas mais lindas e mais brancas dos gansos que existem, para poder te acomodar. E essa almofada você vai levar para a vida toda, porque você vai poder fazer de travesseiro para recostar a sua cabeça? Tem? Não tem. Não havia promessa alguma. E aqui é interessante que a gente lembra de Moisés. Quando Moisés vê a sarça e Deus chama ele, a primeira coisa que ele fala, opa, tira a sandália do teu pé, porque o lugar aqui é santo. Eu sei que você caminha daqui para lá, mas você sempre está em base ao conforto, aquilo que te protege. Na minha presença você não precisa de proteção. Na minha presença você vai aprender a depender e confiar. É interessante isso. E quando Deus fala para ele, Moisés, você vai, e você vai cumprir o meu propósito, e ele vem com todas as suas desculpas, Deus fala para ele, olha, só para você saber que eu sou contigo, vocês vão voltar de lá e vão subir no monte para me adorar. Ele já estava falando, você não vai morrer, Moisés. Fica tranquilo, lança o medo fora. Aprende a confiar. Você já não tirou a sandália? É muito fácil falar de Pedro, né? Que deu o primeiro passo na água e depois tremeu e afundou. Mas quantos outros não fizeram a mesma coisa? Quantos? E é interessante que Jesus, ele não tinha nenhuma dessas promessas. Pelo contrário, em Mateus 8 ele registra a seguinte frase, quando disseram para ele assim, olha, eu quero te seguir. Eu quero estar contigo, vou viver o ministério, vou estar contigo, o que eu preciso? Aí ele falou assim, o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Era um conhecedor da palavra que estava perguntando, e ele estava dizendo assim, o conforto que você está acostumado, você vai ter que abrir mão. A casinha que você está acostumado, o lugar ali, a sinagoga, você vai ter que abrir mão. Porque comigo funciona assim. Nem sequer lugar para recostar a cabeça, eu te prometo. O Senhor estava falando a verdade para ele, e aqui ele estava revelando algo poderoso, que estava trazendo ali à tona o seu caráter. Não altivo e nem um pouquinho prepotente. De modo algum ele estava adiantando alguma coisa. Eu sou, eu faço. Devia ser assim. Não. Ele veio contra tudo aquilo que havia sido estabelecido. E é interessante que aqui nós vemos uma afirmação poderosa, aonde o próprio Cristo estava dizendo, eu não sou o centro. E muitas vezes nós somos chamados a isso, a entendermos que nós não somos o centro, nós não somos a estrelinha que está brilhando, nós não somos o pontinho que está se destacando. Deus
é o centro. Ele é o único. Ele é o centro. Ele deve ser mantido nessa posição, em nossas vidas, no nosso serviço, na nossa existência, no nosso coração. Ele é o centro. Tudo aquilo que fazemos para poder provar alguma coisa, ninguém está fazendo tal coisa, eu vou fazer para provar que é real. Se a motivação é essa, para agora. O centro tem que ser Deus. Humilhou-se a si mesmo. Não é por minha causa, nem pelo que eu estou fazendo, mas é por aquilo que foi proposto. Aquilo que foi proposto nasceu no céu. Então, Abba, como é que ele ensina as pessoas a orarem? Como é que ele ensina? Pai, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Agora, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui, como ela é lá. Então, tudo que existe aqui, tudo que nós podemos fazer, nasceu primeiro no céu. Primeiro no céu. 7º fundamento, obediência. Parte B do versículo 8, diz assim: e foi obediente até a morte. Obediência é a atitude, a disposição do coração. Muitos que creem dizem assim: tudo tem limites. A diferença é que Jesus, sendo Filho de Deus, para cumprir a vontade do Pai, ele teve a atitude de quebrar todos os limites, de não impor limite algum para que a glória de Deus se manifestasse, para que Deus pudesse fluir. Nós cantamos aqui: deixa fluir o rio de Deus, que fluirá do seu interior. Essa é a promessa que foi feita para aquela mulher, aquela mesma mulher que o Senhor está falando que não é lugar, é na vida. Então aqui ele está trazendo essa afirmação: ele foi obediente até a morte. Então, se crermos, algo fluirá de dentro de nós, e não fluirá da nossa vontade, fluirá da vontade de Deus e da porção que Ele derrama. Mas para que isso aconteça, os limites precisam cair. Ele obedeceu, porque ele sabia que Deus estava no controle. E eu quero te perguntar nesta manhã: você entende, você crê que Deus está no controle? Que Deus está no controle da tua vida? Que Deus está no controle dos seus problemas? Que Deus está no controle daquilo que você muitas vezes acha que está forte demais? A pergunta que segue é: aonde você está quando isso te acontece? Porque o Pai não perdeu o controle. Ele continua no controle. A questão é que muitas vezes, porque nós ficamos cheios de medo, cheios de insegurança, e nós partimos contra a obediência, nós saímos debaixo do controle de Deus. E aí as coisas começam a degringolar. O Pai continua no mesmo lugar. No mesmo lugar. E Jesus, ele deixou com que isso ficasse claro, não impondo limite nenhum para a ação do Pai. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso entrar em qualquer lugar que o Pai se manifestará. Porque eu sou um com Ele e Ele é um comigo. E diz a palavra que Ele orou a nosso respeito, para que assim como Ele era um com o Pai, que nós nos tornássemos um com Ele, para que Ele pudesse se manifestar aonde quer que nós estivermos. Porque o Pai continua no controle. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala: o Pai continua no controle. Confia nele. Confia nele. 8º fundamento está na parte conclusiva do verso 8, que diz: até a morte e morte de cruz. A morte mais vergonhosa da época, a exposição mais absurda que existia, forma de condenação e opróbrio, vergonha para aquele que chegou até ali, era a morte e morte de cruz.
Mas na cruz, nessa morte, o pecado estava morrendo. Aqui simboliza a morte para o pecado. Nos fala de santidade. Nos revela ali o chamado do Senhor para as nossas vidas, de santificação, de colocar a salvação que foi comprada em alto preço para as nossas vidas. Eu não sou qualquer um, eu não vivo de qualquer maneira, não aceito o que me é imposto. Eu vivo segundo o plano de salvação que me foi dado de graça por Cristo Jesus. Santidade, separação. Separação e purificação. Entender quem sou, viver como tal, aplicar os fundamentos e ir até o fim, perseverar até o fim, porque aquele que for até o fim receberá a coroa de glória. O nosso Senhor foi glorificado e com Ele também seremos. Porque Ele assim se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Pudéssemos ser alcançados. Engraçado que dentro de tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente ouviu, e esse resumo básico do que Cristo fez, não há nenhuma promessa para que ele adorasse a Deus. Se você adorar, você canta bem, você toca bem, você faz isso bem, você fala bem, você tem ali uma receptividade diferenciada. Então eu vou te propor algo interessante. Não havia nada que o beneficiasse, mas o que é falso sempre te propõe algo para conseguir te conquistar. É interessante que o verdadeiro está na vitrine e ele não precisa falar para você, vem. Ele está lá. Agora o falso. Quer ver um exemplo? Você não pode pesquisar uma coisa, pesquise algo verdadeiro no seu celular depois. E aí desligue. Quando você entrar na sua rede social, vai começar a pipocar um monte de mensagem, um monte de imagens de coisas que são cópias, mas se identificam com aquilo que você procurou. E se a ideia é que o valor era alto porque era verdadeiro, eles vão tentar te seduzir com algo muito ralé, com algo muito sutil, que você pode alcançar, que você pode ter. E aí fica o cuidado, a proposta sempre vem pelo falso. E quantas coisas que você não precisava, você comprou porque era de fácil acesso? Você foi seduzido por isso. Mateus, no capítulo 4, no verso 9, tem um registro interessante acerca disso. Mateus 4, 9, diz assim: eu te darei tudo isso. Vou voltar no versículo 8. Em seguida o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e me adorar. Em Lucas, no capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. O único, e aqui nós caminhamos para a conclusão, o único que propõe alguma coisa em troca de adoração é o diabo. É aquele que tem a paternidade de toda a mentira. É aquele que está enraizado em tudo o que é falso. O que ele prolifera é engano, o que ele prolifera é confusão, o que ele prolifera é distorção de valores. Mas o nosso Deus, Ele é luz. E todas as trevas se dissipam ao se aproximar dEle. O nosso Deus, Ele é perfeccionista e Ele identifica com facilidade aquilo que é verdadeiro, aquilo que flui do coração. Entenda uma coisa, ser verdadeiro é diferente de ser perfeito. E quantas vezes nós tropeçamos nisso?
Se você galga a perfeição, saiba que o modelo único e exclusivo e o único que é perfeito é Cristo Jesus. Ninguém chega nessa estatura. Ninguém. Nós caminhamos no caminho sendo aperfeiçoados. Mas Ele é o único. Mas nós podemos ser verdadeiros. E é isso que o Pai está buscando. Ele não procura adoradores perfeitos. Adoradores que estabeleceram uma métrica, um visual. Mas Ele sonda o coração. Ele conhece da onde fluem todas as coisas. A falsa adoração é aquela que tem uma motivação errada. É aquela que muitas vezes está esperando algo em troca. Uma aceitação, um benefício, uma amizade, estar em determinado ambiente. Você pode entender como você quiser. Tudo aquilo que gera uma motivação que não seja que eu diminua para que ele cresça, como disse João, é uma motivação equivocada. Disputas nunca acontecerão nos céus. Essas coisas vãs, elas ficam na terra. Mas o Senhor diz, não entre em vãs discussões, não perca tempo com aquilo que apenas te distrai. Levanta os teus olhos e olha para aquele de onde vem o teu socorro. Levanta os teus olhos e lembra-te daquele que está no controle de todas as coisas. Se você está fraco, Ele é a força que você precisa. Se você está desanimado, Ele tem novo ânimo para te dar. Se você está triste, Ele tem alegria abundante. E se você sente que algo morreu em tua vida, Ele te propõe vida abundante, além do tempo terreno. É interessante, nós não fomos chamados para adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Nós somos chamados para adorar por quem Ele é. O que Ele faz, aquilo que quando nós reconhecemos o que Ele faz, isso é louvor. E louvor não é música, ok? Não é somente música. Mas quando você diz, Senhor, Tu és grande porque a Sua mão poderosa fez tal coisa, você está louvando o nome do Senhor. Agora, quando você está adorando, você está dizendo, Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és o grande e poderoso e não há outro igual a Ti. O verdadeiro adorador não pensa em receber, mas ele não perde tempo para entregar. Tudo que ele quer é uma oportunidade para entregar. É uma oportunidade para render-se. É uma oportunidade para poder entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu gostaria de trazer uma frase, não é minha, essa frase é do apóstolo Rubens, mas algo que eu achei muito interessante e muito real. Diz assim, nós somos chamados para tomar decisões todos os dias com relação a quem ou o que adoramos. Há somente duas escolhas. Ou nós nos ajoelhamos diante do mundo e do diabo. Nos ajoelhamos diante do sistema falso e corrompido. E aceitamos as suas ofertas. Ou nos colocamos diante do Deus único e verdadeiro, em adoração verdadeira. Dispostos a viver com um único padrão, o que o Senhor Jesus nos ensinou. E assim eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. O Senhor Jesus é o molde. E Paulo diz assim, olha, sejam meus imitadores agora,
depois de todo um período de aprendizado, quando ele aprendeu a se humilhar, quando ele aprendeu a ter identidade, quando ele aprendeu a se render diante do Senhor, a obedecer, a ir até o sacrifício e chegar até a sua meta, que era a morte, o final de todas as coisas, conservando a fé. Ele olha e diz assim: sede meus imitadores. Olha, vocês podem agora olhar para mim. Para o meu início não. Para o meu passado muito menos. Mas para o que eu estou vivendo hoje. Olhem para mim. Deus tão maravilhosamente me concedeu ser um pequeno exemplo para vocês. Sabe por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou imitando aquele que me chamou. E o Senhor está chamando cada um de nós a voltarmos os nossos olhos e os nossos corações para Ele. A deixarmos tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que tentou adentrar as nossas vidas, tudo aquilo que tentou roubar a nossa concentração e a nossa dedicação. Quantas vezes pequenos detalhes têm te feito dizer: eu não posso fazer isso. Eu não posso me santificar nesse tempo, eu não posso me purificar nesse tempo, eu não vou conseguir por causa disso, por causa daquilo outro. E sem querer, nós estamos dando autoridade ao que é falso, para reinar sobre nós, porque ele está roubando a nossa decisão. E o Senhor está nos chamando a regressar aos pés de Cristo, a regressar ao tempo que Ele propõe, porque Ele disse àquela mulher samaritana: mulher, se você soubesse o presente que eu tenho, e quem está diante de você, com certeza, você não seria aquela a me ofertar nada. Você não seria aquela que estaria questionando poder me dar um pouco de água. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor, estamos questionando o chamado para servi-lo. Um copo de água rendeu uma grande conversa e um grande questionamento. Sabe por quê? Como ele disse, você pouco sabe acerca daquele que você adora. Que nós possamos conhecer a Cristo, que possamos nos aplicar a isso, para que assim sejamos encontrados do Pai. Aquele que passa os seus olhos em busca de verdadeiros adoradores. Busca aqueles que estão dispostos a se render. Como está o seu coração? Como está a sua disposição nesta manhã? Quero te convidar, feche os seus olhos. Que você possa se desligar de qualquer distração neste momento. E que aí no seu lugar, se você puder, coloque a mão no seu coração. Porque como dissemos, é do coração que nascem algumas coisas. As motivações, os maus pensamentos, as atitudes ruins, os vícios, a rebeldia, a indisciplina, tudo nasce aqui. Mas quando nós colocamos a nossa mão sobre o nosso coração, representa que nós estamos dizendo que esta terra é a que nós queremos que papai toque. É a que nós queremos que o Espírito Santo habite e que ele transforme. Que ele transforme para ter uma única identidade.